Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre orientação espacial. Essa é uma das primeiras aulas relacionadas ao assunto de organização do espaço e da organização da questão da orientação e de coordenadas também, mapeamento, tudo está dentro da questão do assunto de cartografia, certo? Então essa vai ser uma aula introdutória, bem simples, relacionada à orientação espacial e como que os procedimentos são realizados. Então nós vamos recordar nessa aula aspectos que vocês estudaram já no ensino fundamental, tá? Uma das primeiras coisas que vocês estudaram no ensino fundamental relacionado aí à geografia, que é a questão da utilização de pontos de referência, a rota dos ventos, tá? Para a localização espacial, ok? Então vamos lá. Vamos falar então sobre formas de orientação no espaço geográfico, orientação espacial e abordar um pouco sobre a rota dos ventos. Então é uma aula para recordar esses assuntos, esses conceitos principais para que a gente possa entender os próximos assuntos. Também nesta aula eu abordarei a questão que é a atividade que eu postarei para vocês realizarem nesse mês, nessa primeira quinzena de maio, referente à nota e presença. Então vamos lá. Formas de orientação. Como que é possível se orientar? Então nós temos aí o seguinte: nós estamos inseridos no espaço geográfico, um espaço modificado pelo homem, mas nós temos que ter a percepção de como que a gente se orienta. Então a gente pode se orientar através de próprios elementos, que estão dentro desse espaço geográfico. Por exemplo, objetos, prédios, ruas, então elementos que estão dentro desse espaço geográfico. Então o que acontece? A gente pode utilizar referências como uma casa, como uma faculdade, como um prédio, como uma loja, um mercado, um posto de combustível, ok? Então para eu me orientar, eu utilizo esses elementos, tá? Além do mais, eu utilizo também elementos para deslocamento, como ruas, avenidas, calçada, tá? E aí vai. Ou seja, esses objetos que estão presentes no espaço geográfico servem para que a gente possa se orientar. Também nós temos elementos naturais que servem de localização, tá? Como o Sol, as estrelas, a Lua, tá? Então, através desses elementos que estão fora da Terra, obviamente, nós podemos nos orientar, né? Então, nós vamos ver aqui como que a gente utiliza esses elementos para orientação. Bom, mas o que é orientação espacial? Orientação espacial a gente pode definir de várias formas, dependendo do contexto que estamos explicando. Então eu tenho aqui 3 afirmações. É a capacidade que o indivíduo tem de situar-se e orientar-se em relação a algum objeto em um determinado espaço. Então essa é uma afirmação genérica que fala sobre a capacidade dos indivíduos de se orientar sempre tendo um referencial, ou seja, algum objeto que esteja em uma determinada porção desse espaço geográfico, tá? Então a capacidade de se orientar é em relação a alguma coisa, tá? Então, por exemplo, onde você mora dentro da cidade? Eu moro no centro da cidade. Eu moro próximo da avenida tal. Eu moro perto do parque tal. Então, dessa forma, nós estamos nos situando em relação a algum objeto, tá?
geralmente esse objeto ele é carregado de algum tipo de informação para várias pessoas. Por exemplo, o centro da cidade, todos conhecem. O parque tal, a maioria das pessoas conhecem, né? A avenida tal, uma parte das pessoas também conhece. Então, esses objetos que nós nos orientamos, que temos eles por relação, né? Eles têm que fazer sentido para quem está ouvindo. Tá? Então não é simplesmente falar, eu moro ali perto daquele bairro tal, mas só que o interlocutor ele tem que ter noção de onde é esse objeto que você está falando, esse espaço que você está falando, porque senão ele não vai ter ideia de onde você está falando que mora, tá? Ou vai, tal, depende do contexto, ok? Então essa seria a primeira definição. A segunda é saber localizar o que está à direita, à esquerda, à frente, atrás, acima, abaixo ou um objeto em relação ao outro. Essa é uma definição primária. Por que primária? Porque vem dos nossos primórdios, né? Como assim? Por exemplo, o bebê, né? O bebê, quando ele está nos seus primeiros meses, anos de vida aí, ele acaba se orientando através dos objetos. Então ele tem essa percepção do que está à direita, à esquerda, à frente dele, acima dele, tá? Então é uma definição de orientação espacial primitiva, é uma das primeiras. Por quê? Porque é a primeira forma que a gente consegue se localizar, né? Então, por exemplo, né, o bebê ele tem várias coisas para ter atenção, para chamar a atenção dele. Então, a voz está vindo de onde? Da direita, então ele se vira para onde está vindo aquela voz. O objeto ele está no berço, então tem um objeto em cima dele, então ele sabe, ele vai, não é que ele sabe, né? É que ele vai desenvolvendo essa habilidade para saber o que está acima. Então ele vai tentar, né, pegar aquele objeto, tá? Então isso é uma orientação espacial, porque o que está acima, do lado, embaixo, na frente, atrás, ele vai tendo essa percepção aos poucos, né? De onde os objetos estão, a direção desses objetos e principalmente em relação a ele, porque ele é o centro, tá? Então, essa localização é em relação a ele nessa segunda definição, tá bom? A última aqui, em termos geográficos, a orientação espacial é essencial para a locomoção no planeta Terra. Então, já que nós estamos falando de geografia, o que seria a orientação espacial para a geografia? É o que a gente vai tentar descobrir, que a gente vai aprender aqui com essa aula, que é o quê? É uma forma de se orientar espacialmente. Para quê? Para promover o quê? Para promover a locomoção no planeta Terra. Então, para eu me deslocar, para eu ter o deslocamento, para eu ter informações para, por exemplo, mapeamento, eu tenho que ter todos os elementos geográficos aí de orientação espacial, tá? Então, você vê que são 3 definições em contextos diferentes, ok? Então, a primeira definição é de localização, né? De orientação, mas para se localizar em relação a algum objeto. A segunda afirmação, essa daqui, acaba sendo a questão de que você é o centro dessa localização. E a última seria em termos geográficos, né? Para que serve essa orientação espacial? Serve para mapeamento, serve para locomoção, ok? Então é por aí. Bom, já que estamos falando em termos geográficos, como que ocorre essa forma de orientação, né? O que a gente utiliza para se orientar no espaço geográfico?
A gente utiliza a famosa rosa dos ventos, ou rosa náutica, né? Que é um desenho, né, que ele aparece aí constantemente em mapas, em maquetes, plantas e em mostrador de bússolas, por exemplo, né? Então é um desenho que a gente vai utilizar para se localizar. Esse desenho, então, é o que a gente chama de rosa dos ventos, é o que está aqui, certo? Então nós temos aqui os pontos, né, que nós vamos saber especificamente aqui nesse slide. Então nós temos a rosa dos ventos, onde nós temos 4 pontos principais, que são os pontos cardeais. Então nós temos o norte, que é representado pela letra N, o sul, representado pela letra S, o leste, que é representado pela letra L, ou east, pela letra E, ok? O oeste, que é representada pela letra O, ou west, em inglês, que seria a letra W, certo? Então, esses são os pontos principais: norte, sul, leste, oeste. E os pontos colaterais, né, que eles estão aí entre os pontos cardeais. Então, nós temos o seguinte: entre o norte e entre o leste, nós temos o nordeste, que é representado pela letra NE, ok? NE ou NW. Desculpa, aqui está errado, seria NE apenas, né? Ou NL, no caso, se nós formos colocar em português, seria NL, tá? NW é o noroeste, tá? Então tem que fazer a correção desse slide. Então, entre o norte e o leste, nordeste, NE. Entre o norte e o oeste, temos o noroeste, NO, pela sigla NO. Entre o sul e o leste, nós temos o sudeste, a letra aí SE. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste, a abreviação aí para SO, ok? Esses daí são os pontos colaterais. E aí nós temos mais pontos específicos, nós temos os pontos subcolaterais, que estão entre os pontos cardeais e os colaterais. Então nós temos lá, vamos seguir essa ordem aqui, leste-nordeste, né, que seria esse aqui, ENE, que está entre o leste e o nordeste, leste-sudeste, então entre leste e sudeste, esse daqui, leste-sudeste, norte-nordeste, aqui, norte-nordeste, NNE, norte-noroeste, que seria esse daqui, NNO, sul-sudoeste, sul-sudoeste, que é o SSO, sul-sudeste, sul-sudeste, que é o SSE, oeste, sudoeste, oeste-sudoeste, que é o SSO, e o oeste-noroeste, que é o ONO. Então você vê que dessa forma a Rosa dos Ventos está completa. Mas, na maioria das vezes, a gente não tem tanto detalhamento dessa forma, né, como ocorre aqui nessa descrição, né? Geralmente, uma Rosa dos Ventos que se apresenta ali nos mapas, tal, ou só tem os pontos cardeais ou, no máximo, os pontos colaterais, porque senão ela fica muito detalhada, tá? Então, o objetivo aqui é só servir de orientação. Então, dependendo do contexto, ela pode apresentar apenas os pontos cardeais, tá? Então, vamos nos atentar a esse fato aí. Quando vem aí explicação de pontos subcolaterais, aí já é bem mais detalhada, tá? Então, é por meio da Rosa dos Ventos que nós nos situamos no espaço, né? Representado em relação à Terra e a outros espaços dentro dela, tá? Então, a gente utiliza a Rosa dos Ventos
para nos localizar e possibilitar a localização de outras áreas dentro do espaço geográfico, ok? Bom, significado dos pontos cardeais, né? Então tem aí um significado, isso não partiu do nada, tem um significado. Então o norte, ele marca a direção do polo norte geográfico da Terra. E existem 2 sinônimos para ele, o setentrional e boreal. Então ele pode ser substituído por setentrional ou boreal. E o referencial astronômico mais importante é a estrela polar. Então nós temos aí à noite, por exemplo, para localizar o ponto, né, cardeal norte, se utiliza a estrela polar, mas apenas no hemisfério norte. No hemisfério sul, nós não vemos essa estrela. Eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. O sul, ele marca a direção do polo sul geográfico da Terra. E ele tem 2 sinônimos, meridional e austral. E o referencial astronômico mais conhecido é o Cruzeiro do Sul. Esse sim nós conseguimos ver daqui, do hemisfério sul. Tá? O leste, o referencial aproximado é o nascer do Sol. Por que aproximado? Porque a inclinação da Terra ao longo do movimento de translação ao longo do ano faz com que o Sol, a posição do nascer do Sol varia ao longo do ano. Tá? Então, o que acontece? O referencial aí, o leste, é um referencial aproximado de onde nasce o Sol. Então a gente acaba falando também que onde nasce o Sol é o horizonte leste, não é exatamente o leste, é um horizonte leste, tá? Que marca a direção do leste. Como a Terra gira de oeste para leste, visualiza-se o nascente a leste, né? Durante o dia, tem-se a impressão de que o Sol cruza o céu de leste, onde ele nasce, para oeste, onde ele se põe, constituindo o movimento aparente do Sol. O sinônimo mais conhecido é a palavra oriente, né? Então, o leste, a gente tem aquela ideia de onde nasce o Sol, né? E é o oriente. Geralmente, essa palavra oriente, ela vem aí da palavra orientar-se, porque geralmente para nos orientarmos a gente utiliza aí onde o Sol nasce, tá? Isso antigamente, né? Porque hoje já tem GPS, já tem um monte de tecnologia que acaba proporcionando outro tipo de localização, né? Então, ótimo. O que acontece aqui? Acontece que a palavra oriente é o sinônimo para leste. Oeste. O referencial aproximado é o pôr do sol. Então, perfeito. Onde o sol se põe é o horizonte oeste. Tá? Aproximadamente é o oeste ali. O sinônimo mais difundido é a palavra ocidente. Os pontos cardeais não são suficientes para nos orientarmos com precisão sobre a superfície da Terra, e por essa razão é necessário utilizarmos também os colaterais e os subcolaterais, se situa entre os 2 pontos cardeais, ok, foi o que a gente explicou aí no slide anterior, certo? Então, ok, então nós temos aí os 4 principais, são os pontos cardeais: norte, ou setentrional e boreal, sul, ou meridional e austral, leste ou oriental e oeste ou ocidental, beleza? Formas de orientação, né? O verbo orientar-se, ele está relacionado com a busca do oriente, certo? Seria a palavra de origem, que significa nascente. Então, orientar-se vem de oriente, que é a origem, ou seja, onde o sol nasce. Assim, o nascer do sol, a posição do nascer do sol relaciona-se a essa direção, né? Ou seja,
ela se relaciona ao Oriente. Então a gente vê aqui, né, o menininho se localizando. Isso daqui é muito quinta série, né, muito fundamental lá, né? Então o menininho localiza o Sol onde ele está nascendo, então ali, mais ou menos ali, é o leste. Não é exatamente ali, mas é o leste ali, certo? Então ele pega a mão direita, estica o braço direito para leste, à frente dele fica o norte, atrás o sul e à esquerda o oeste. Então é dessa forma que eu tenho a localização, certo? A orientação através dos pontos cardeais. Só que esse tipo de orientação, de forma de orientação que muitos livros didáticos trazem, é errado. Por quê? Porque o menininho ele tinha que estar de costas, ele tinha que estar o contrário. Por quê? Essa é uma orientação, uma didática utilizada lá no hemisfério norte. Por quê? Porque o menino está de frente para o norte. Estando de frente para o norte, quando é à noite, não tem o sol, ele consegue se localizar através da estrela polar. Então ele vai, achei a estrela polar, então eu fico de frente para ela, eu sei que lá é o norte, ok? O norte é para lá, então eu consigo identificar todos os outros pontos aqui, o leste à direita, o oeste à esquerda e o sul atrás. Por que isso é problemático para o hemisfério sul? Porque a gente não consegue ver aqui no hemisfério sul a estrela polar, certo? A gente consegue ver o que aqui? O hemisfério sul, certo? Então, por isso que ele deveria estar virado para trás. A frente dele ficaria para o sul, porque à noite a gente vê esse conjunto de estrelas aqui, que é o Cruzeiro do Sul, tá? São 4 estrelinhas que formam uma cruz aí, certo? No céu. E ela indica onde está aproximadamente o sul. Então tem que fazer aqui esse prolongamento de 4 vezes e meio em direção ao solo. Aí você vai achar esse sul, né? O ponto cardeal sul. Então, olhando para frente, onde está o Cruzeiro do Sul, aí o que acontece? À sua direita nós temos o oeste, à esquerda nós temos o leste, atrás temos o norte, tá? Então inverte, então isso daqui vai inverter, tá? Então por isso que os livros didáticos lá do Fundamental tinham que trazer esse menininho, né? Porque eu tirei isso de lá, o contrário, de costas aqui para o norte, de frente para o sul, tá? Porque nós estamos no hemisfério sul, ok? Pessoal, então essa é a nossa aula. Eu vou explicar agora como que vocês vão fazer a atividade que eu postei lá no Teams, a atividade da primeira quinzena de maio, certo? Que vocês têm que responder até o dia 15. Então vamos lá. Vou explicar e vou dar algumas dicas, tá? Então vamos lá. Uma pessoa está em busca do supermercado. Ela pede informação na rua e recebe a seguinte orientação. Então, recebeu a seguinte orientação. Siga nessa rua. Na terceira rua transversal que cruza, tá bom? Dobre para norte. Na próxima esquina, vire a oeste. Depois, pegue a segunda rua a noroeste. Pronto, o mercado é nesse quarteirão. Bom, pessoal, primeiro, ninguém explica um lugar para uma pessoa dessa forma. Primeira coisa, né? Segundo, aqui vocês têm que fazer o seguinte. Vocês têm que desenhar o caminho que a pessoa percorreu, tá? Mas para isso tem uma dica super importante. Considerando que o Sol nasce atrás dos informantes, ou seja, isso daqui é super importante, tá? O Sol está nascendo atrás dos informantes. Desenhe o caminho percorrido pela pessoa conforme a rosa dos ventos. Então, primeira dica, considerando que o Sol nasce atrás dos informantes. Segunda dica, quando você está explicando alguma coisa para alguém, algum lugar, algum caminho para alguém,
você indica a direção. Você fala assim, ó, tá vendo essa rua aí? Pega essa rua aí e segue ela, certo? Quando você está falando isso, quando a pessoa deu essa informação, siga nessa rua, atrás dela é leste, tá bom? O sol nasce atrás dela, então é leste, o leste é atrás dela. Então, quando você for começar o seu desenho, você tem que levar isso em conta. Nos quarteirões que você vai desenhar, nas ruas, tal, que você vai desenhar, você tem que colocar o ponto de partida, certo? E a setinha para onde a pessoa foi, né? Aí você vai colocando as direções. Então, ela seguiu aqui, passa a linha na rua que ela foi, aí depois ela virou para norte, vira a setinha para norte, o caminho que a pessoa percorreu para norte, na próxima vira para oeste, certo? Na próxima, na segunda rua, né, vira a noroeste. Então você tem que fazer um traçado com setas por onde a pessoa estava passando. E aí o que acontece? Para isso, você tem que considerar essa informação de ouro aqui, que o sol nasce atrás dos informantes. Tudo bem? E aí você consegue localizar o leste. Localizando o leste, você consegue identificar todos os outros pontos, tá bom? Pessoal, essa atividade não é trivial, vocês têm que pensar a respeito dela. Mas eu dei dicas aqui valiosas. Primeiro, pense o seguinte, como que eu vou desenhar? Desenha lá os quarteirões, né, da cidade, tá? E aí você determina, a pessoa vai sair daqui, beleza, coloca o xizinho lá, saída, né? A pessoa vai sair daqui, saída. Aí você vai traçando as setinhas por onde a pessoa passou nos quarteirões, tá? É dessa forma aí. Como que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar no caderno e me mandar a foto na atividade que eu criei aí para vocês, tá bom? Então é extremamente simples isso daí. Só que exige um pouco de observação por parte de vocês. Ou seja, como que eu vou desenhar isso daí? Melhor forma é desenhar dessa forma que eu falei. Desenhe os quarteirões e em cima dos quarteirões você determina o ponto de saída, de origem, e vai traçando setas até ele chegar até o destino, que é o supermercado, tá bom? Pessoal, é isso então, muito obrigado pela participação de vocês. Eu estou aí à disposição de vocês no chat do Teams. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Um abraço a todos. Tchau, tchau.